Bom, vamos dar início aos trabalhos. Inicialmente, queria agradecer a presença de todos, em nome da diretoria da OAB, agradecer a presença do nosso presidente Juliano Breda, o responsável pelo evento, esse belíssimo evento que realmente vai marcar a história na OAB do Paraná. Agradecer a presença da nossa ilustre relatora, nossa conselheira Eunice Schier. Agradecer a presença do nosso expositor, Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, do nosso presidente do Rio Grande do Sul, da OAB do Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci. E, inicialmente, dizer que é uma satisfação muito grande estar presidindo esse painel com as figuras tão importantes na advocacia brasileira, e depois que nós fizemos, Ofir, a Conferência Nacional dos Advogados, essa maior conferência que foi na história da advocacia brasileira e que deixou um legado tão importante e boas lições de boas práticas de como se faz uma conferência. Eu disse ao doutor Juliano que o desafio que ele tinha nos colocado para fazer essa conferência estadual realmente com o que nós aprendemos na Conferência Nacional seria uma tarefa mais fácil. E agradeço a presença do Dr. Alberto de Paula Machado, ex-presidente dessa casa, da OAB do Paraná, do Dr. José Lúcio Glombe, também ex-presidente, o que mostra o quanto prestigiado está esse painel. 3 presidentes da OAB Paraná aqui prestigiando Vossa Excelência, Dr. Ofir, Vossa Excelência, Dr. Marcelo Bertolucci. Eu gostaria de passar a palavra para a doutora Eunice, que vai explicar como nós vamos desenvolver os nossos trabalhos, e depois passarei a leitura do currículo dos nossos palestrantes. Boa tarde a todos. Que cumprimento na pessoa do nosso presidente Juliano Breda. É um prazer enorme poder estar participando e, na medida do possível, contribuindo para a realização deste evento, que está sendo, pelo que a gente pôde perceber, bastante produtivo para todos. Eu tenho, senhor presidente, só umas advertências e avisos sobre o andamento dos trabalhos. Esse painel tem a duração regimental de 3 horas, no máximo. Cada um dos palestrantes terá 20 minutos para fazer a sua manifestação. É possível... Faça a interrupção. É possível a extensão do prazo por mais 10 minutos e somente após as 3 palestras é que será aberto o tempo para debates. Aqueles presentes que quiserem participar têm que fazer uma inscrição prévia sem nenhuma formalidade, né? Manifestar o seu interesse na palavra. E será dada a palavra pela ordem das inscrições feitas, e cada um terá apenas, por favor, tenham bastante cuidado com isso, 3 minutos para fazer a sua indagação sobre o tema discutido no painel, e a qualquer um ou a todos os palestrantes. Se houver um número exagerado de inscrições, a mesa tomará a liberdade de suspender as inscrições para que o tempo possa ser respeitado. Muito obrigada pela manifestação. Muito obrigado, conselheira Eunice. Eu vou passar agora, agradecendo a presença do nosso palestrante, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, ler rapidamente o currículo dos nossos 3 expositores desta tarde. O primeiro será o nosso presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Bertolucci, que é advogado especialista em ciências penais e mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor também na mesma instituição, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e no Instituto de Desenvolvimento e Cultura e na Escola Superior da Magistratura. Foi conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul e, como dito, exerce atualmente a presidência da OAB do Rio Grande do Sul. Nosso segundo expositor, que falará sobre o tema o advogado criminal nos dias de hoje, é o advogado renomado Antônio Carlos de Almeida Castro. E a pedido do Dr. Juliano Breda, o currículo dele, ele é advogado criminal em Brasília. Acho que isso bem sintetiza tudo que Vossa Excelência representa para nós. Nosso terceiro palestrante é o nosso querido Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior, que é advogado e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Pará, foi consultor-geral da Câmara Municipal de Belém,
promotor de justiça do Estado do Pará, procurador de justiça do Estado do Pará. Vamos lá. Corrigindo, nos embargos de declaração com efeitos infringentes. Deferidos in limine. Ele é procurador do Estado do Pará, presidente da União dos Advogados de Língua Portuguesa e do Comitê Nacional para o Brasil da União Internacional dos Advocados. Na OAB Pará exerceu o cargo de conselheiro, vice-presidente e presidente. Foi diretor tesoureiro e exerceu o cargo na gestão anterior de presidente do Conselho Federal da OAB. Senhor presidente Juliano Breda, agradeço mais uma vez a sua presença e, com a sua autorização, já passamos ao primeiro palestrante dessa tarde, Dr. Marcelo Bertolucci, que peço que faça a exposição do púlpito. Muito obrigado. Acho que, né? Não, esse aqui é outro. É outro. Caríssimos colegas, muito boa tarde. Eu quero cumprimentar o presidente Juliano Breda, dizer, caríssimo presidente Breda, que é um orgulho, por parte da OAB do Rio Grande do Sul, estarmos aqui, e registro a minha honra de partilhar essa mesa com pessoas tão ilustres. E a cada vez que eu venho ao Paraná, e falo isso sem nenhum exagero, eu que tenho muito orgulho do meu estado, sinto que o meu estado deve ser mais Paraná. Nós aqui percebemos a pujança. Eu recordo, ainda quando criança, ouvi o meu avô dizendo que o Rio Grande do Sul era o celeiro do Brasil. E essa frase, ela tem muita relação com a nossa atividade de ordem, porque nós também estamos irmanados por uma pauta federativa. Mas essa ideia do celeiro do Brasil, ela ficou na minha infância. Infelizmente, eu devo aqui dizer aquilo que todos os senhores reconhecem e sabem, para dizer que nós, gaúchos, temos sim que nos espelhar no Paraná, em outros tantos estados da federação, mas temos que, aspas, buscar uma nacionalização efetiva em muitos temas. E a OAB do Paraná, e eu quero, com esse registro, fazer uma homenagem aos sempre presidentes Alberto e Glombe. A OAB do Paraná sempre representou, historicamente, para a OAB do Rio Grande do Sul, um paradigma a ser seguido. Então, eu quero agradecer e dizer que é um momento muito significativo, dentre tantas ordens que poderiam estar aqui, nós estarmos partilhando esse momento. Minha saudação, caríssimo amigo Noronha, presidente da nossa Caixa. Quero agradecer ao presidente Ufir pelo partilhamento da sua sabedoria. Nós todos somos encantados nas luzes de Vossa Excelência. E não foram poucas as pautas que o presidente Ufir construiu com o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Todas elas sadias, proativas e muito profícuas. Então, meu orgulho de partilhar com Vossa Excelência, assim como os sempre presidentes Glombe e Alberto. Caríssima doutora Eunice, perdoe aqui a quebra do protocolo, meu agradecimento também pela divisão na mesa. Cacai, meu abraço, sou teu fã de carteirinha, eu e o Brasil inteiro. Me perdoa aqui também deixar o protocolo de lado. Os nossos amigos comuns contam também histórias verdadeiras, absolutamente fantásticas. E eu, como advogado criminal, sou um aprendiz e um observador e um admirador constante do teu trabalho. Amigos, eu serei breve e devo aqui confessar que quando o presidente Breda teve o ato quase que irresponsável, essa aqui é um registro que eu sempre levo em qualquer lugar, então me perdoem por mostrar esse registro, mas ele é sempre necessário, ele faz parte da nossa pregação. Eu tive vontade, tive um sentimento de pânico, porque imaginei que ele pudesse chamar o OAB do Rio Grande do Sul para falar de prerrogativas, processo eletrônico, até mesmo legítima defesa, Cacai. Mas o tema era a proletarização da advocacia, mas esse sentimento de pânico ele foi sendo deixado de lado, porque eu sabia que eu contaria com a paciência e com a irmandade dos amigos do Paraná. Então vamos adiante, acho que é na seta aqui, né? Certo. Bom, de uma forma muito breve, a minha ideia é fazer uma avaliação num primeiro momento rápida, conceitual, na pedra, como se dizia antigamente, né, Juliano, no quadro negro, né? E depois fazer algumas proposições concretas, deixando de lado aqui a máquina.
Quando nós falamos desse conceito que é corajoso, e mais um mérito, Juliano, de vocês, porque a gente muitas vezes não gosta de falar de algumas coisas, né? Mas são coisas necessárias. Quando nós falamos de proletarização da advocacia, justamente a ideia é de atenuar um pouco essa expressão, e eu prefiro chamar, ao invés de dizer que a advocacia está proletarizada, eu prefiro atenuar dizendo que, recentemente, nós, enquanto classe, passamos por uma série de modificações e passamos a ser uma classe com algumas características proletarizadas, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista funcional. Esse fenômeno, o fenômeno da proletarização da advocacia, ele evidentemente ele está vinculado a um processo histórico. E a sociologia nos conceitua dizendo que a proletarização, do ponto de vista sociológico, poderia ser compreendida como uma alienação técnica, econômica e organizacional dos profissionais. A organização técnica diz respeito à perda do controle sobre a execução do trabalho do advogado. Essa expressão me parece muito cara. Perda do controle sobre a execução do trabalho do advogado. Enquanto a segunda, ou seja, a econômica, diz respeito à sujeição formal do profissional a uma autoridade detentora do capital. Essa autoridade detentora do capital não deixa de ser uma metáfora, né? Nós poderíamos, nessa metáfora que a sociologia busca definir, nós poderíamos aqui, inclusive, cogitar da possibilidade do nosso cliente ser este agente, sobretudo pela massificação da profissão. E a terceira conceituação que a sociologia nos traz diz justamente isso. Alienação organizacional seria a sujeição às normas e critérios burocráticos quando inserido em uma estrutura organizacional. Esse conceito me parece um conceito bastante claro e muito próximo da nossa realidade recente enquanto advogados, seja no aspecto econômico, seja no aspecto organizacional, seja no aspecto de dificuldade do exercício técnico da nossa profissão, com aquela intelectualidade exclusiva do advogado. Há algum ponto de identidade em algum desses conceitos para muitos dos nossos colegas. E, evidentemente, que a sociologia aponta a ideia de proletarização como uma desmistificação da nossa profissão. Ou, como dizem alguns doutrinadores na área das ciências humanas, como uma perda ou uma diminuição até mesmo da nossa glamourização. Eu não gosto muito dessa palavra, da glamourização ou a perda do nosso status social enquanto advogados. Evidentemente que esse fenômeno não é um fenômeno da nossa profissão exclusivamente, ele é, na avaliação que entendemos, muito peculiar dos operadores do direito de um modo geral. Portanto, a magistratura sente este fenômeno, talvez em grau menor que o nosso, o Ministério Público, os demais operadores do direito. E, evidentemente, que esse fenômeno que ocorre em cadeia, ele não vem como um elemento isolado do direito, ou da advocacia, ou da magistratura, ou do Ministério Público. Há, em verdade, como dizem os estudiosos, uma crise da sociedade contemporânea de massas. Essa sociedade em crise, por diversos fatores, e aqui eu não devo sair do nosso foco, evidentemente, ela produz uma série de paradoxos. E, muitas vezes, nem mesmo o aumento do aparato jurisdicional, o aumento da capacidade instalada do Poder Judiciário, supre as ansiedades e os anseios desse corpo social. Ou seja, muitas vezes nem as portas abertas da justiça ou da jurisdição atendem efetivamente uma sociedade que efetivamente passa por um momento de transição com uma clara característica de crise. Eu penso que é muito feliz a avaliação do nosso grande Capelletti quando destaca que há um movimento universal de acesso à justiça. Há uma desobstrução, chama ele, de acesso à justiça,
buscando essa modificação, a solução das lides. E ele cita, e aqui eu reproduzo, me valho da fala dele, 3 grandes ondas que impulsionam essa modificação do ato de bater as portas da justiça. Primeiro, um ponto muito importante, a inclusão econômica dos cidadãos perante o judiciário. E aí, então, a referência das defensorias públicas crescentes e a gratuidade de custas. Aqui eu peço a licença para abrir um pequeno parênteses, Juliano, porque todos nós somos aqui sabedores da importância da fomentação das defensorias públicas, pela necessidade de estabilização democrática e por tudo aquilo que isso representa. Mas nós, advogados, estamos sentindo, talvez de uma forma imperceptível, este ponto número 1. No Rio Grande do Sul, o gaúcho tem muito mania de falar das suas coisas, né? Eu vou me policiar, presidente Ophir, mas nós estamos debruçados, e eu não devo fazer nenhuma análise de mérito, Juliano, porque esse assunto será pautado no nosso conselho dia 29, próximo, mas nós estamos muito preocupados com a ampliação do conceito de hipossuficiência econômica por parte da Defensoria Pública, essa pauta, né, tantas outras são comuns, né, para o conceito de hipossuficiência organizacional. E nesse conceito de hipossuficiência organizacional ingressa o gênero, a idade, o turista estrangeiro que foi a Porto Alegre assistir a Copa do Mundo, como eu percebi, e veio a Curitiba, ingressa todos. Né? E o amparo seria numa lei complementar, né, de 2009. Mas se essa lei complementar ela é uma lei conforme a Constituição, bom, isso aí não interessa, porque afinal de contas o que importa é vender para a torcida, com perdão aqui da palavra. Ou seja, a Defensoria Pública muitas vezes selecionando e invadindo o espaço de mercado de trabalho do advogado. Para que não nos acusem, e nós estamos aqui numa conferência, eu fico muito à vontade porque estou em casa, para que não nos acusem, enquanto dirigentes de ordem, de estarmos cuidando só do nosso mercado de trabalho, como se não tivéssemos o dever de fazer isso, há um outro argumento muito forte, que é justamente o argumento relativo ao nosso dever, e nós temos a legitimação formal, de cuidarmos, sim, do assistido. Nós temos legitimação, como bem sabemos, para fazer cumprir a Constituição Federal. E, nesse sentido, eu tenho muito receio do necessitado estrito sensu, que não tem, muitas vezes, o trabalho do defensor público, que deixou de atender aquele necessitado, e o defensor preferiu passar na frente à fila uma senhora, porque é idosa, de 70 anos, embora seja extremamente abastada, do seu ponto de vista econômico. Então, este é um ponto que está debruçado, não é? E eu faço a leitura saudável da emenda constitucional recente, da autonomia, mas nós precisamos, enquanto classe, buscarmos uma definição sobre o que nós queremos e o que a sociedade precisa no plano da Defensoria Pública. Eu estou sendo cuidadoso porque esse assunto não foi ainda tratado pelo Conselho Pleno da OAB e sim está pautado para o dia 29. Item 2 é uma outra onda quase que invisível. O rompimento da individualidade de legitimação da pretensão processual. As ações coletivas. Muitas vezes o cidadão nem sabe, diz o professor Capelletti, que está litigando. A representação coletiva. E aqui faço um link também, porque me lembro naquela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, eu tinha 20 dias de empossado, assustado ainda, recém-presidente da OAB, ainda tentando acertar o caminho do escritório para a ordem, e quando tivemos que ir a Santa Maria naquela verdadeira tragédia, e recordo bem, Noronha sabe disso, que a Defensoria Pública de Santa Maria, ajuizando uma ação coletiva, abarcou toda aquela problemática, do seu ponto de vista jurídico. Nós tivemos um advogado cuidando dos interesses de 254 vítimas, tanto no aspecto criminal, quanto no aspecto civil, quanto no aspecto de família. Tivemos a grandeza, enquanto OAB, constituímos um grupo de trabalho e afirmamos perante o Colégio de Presidentes, 106 presidentes de subseção do Rio Grande do Sul, que a Defensoria poderia sim
ajuizar aquela demanda coletiva, em que pese o levante dos nossos colegas de Santa Maria, até porque a Defensoria Pública demonstrou que tinha essa legitimação, ressalvar, declara, a execução daquele julgado, as execuções por advogados privados. O fato é que há um ponto de claríssima importância, que são as ações coletivas. E a terceira onda, segundo o professor Capelletti, as chamadas formas alternativas, denominadas pela doutrina internacional, em que o processo é apontado como uma via não suficiente, fazendo-se necessária a criação de outros mecanismos, ou seja, as novas vias de composição social. Eu não devo aqui rapidamente deixar de lado um pouco aqui o nosso quadro, para dizer o seguinte: esse cenário é um cenário posto. Nós sabemos que estamos vivenciando uma transição, mas nós estamos aqui não só para fazer essa avaliação, mas para avaliar alternativas e concretude enquanto advogados e dirigentes de ordem. A primeira me parece importante. Nós precisamos justamente avaliar com muita responsabilidade que ensino jurídico nós temos. E faço uso aqui de uma citação que me parece muito adequada, uma citação da década de 80 ainda, 1984, professor Falcão, João de Arruda Falcão, quando disse, em 84, no livro Os Advogados, Ensino Jurídico e Mercado de Trabalho, sugeriu a adequação da oferta e não apenas a regulação. Deve-se lutar contra o pacto latente entre mercado de trabalho e ensino do direito, marcado pela convivência aparentemente contraditória entre o mercado que absorve bacharéis em atividades não jurídicas e o ensino jurídico cartorial ou tradicional. Parte do ensino jurídico, desde os primórdios, não seria especializado e adequado às demandas do mercado jurídico, diz o professor. Significativa parcela dos bacharéis encontra alocação profissional em outras atividades não jurídicas. Eu completo, Breda, e regulo contigo, sou um pouquinho mais antigo, até precoce, na verdade, dirigente de ordem brilhante. Eu completo 20 anos em dezembro de colação de grau. Quando eu colei grau, haviam no Brasil 200 faculdades de Direito. Hoje, 1.190. Essa matemática, se eu não estou atrasado, essa matemática ela é perniciosa e perigosa. Ensino jurídico. Então, o meu aplauso à OAB Nacional pelo acordo com o MEC, com o intuito de ver a ordem com mais força vinculativa nos seus pareceres e buscando regulação, buscando uma leitura mais efetiva. Ensino jurídico é o primeiro ponto. Nós precisamos cortar na própria carne, sim. Não é possível que em 20 anos, em um país, nós tenhamos esse aumento de 6 vezes. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 60 faculdades de Direito. E aqui fala alguém que já lecionou bem no início da carreira, no interior, na Grande Porto Alegre, que pegava o ônibus seguidamente. Né? Claro que o processo de inserção comunitária é maravilhoso, mas isso tem uma consequência muito forte para toda a classe. O segundo ponto, aqui vou pular algumas questões, é justamente a nossa qualificação. Não é possível que, na era da informação e da formação continuada, nós não estejamos permanentemente buscando conhecimento. Portanto, ler e ler, né? Ou seja, nós precisamos todos aumentar, enquanto classe, agregar elementos de qualificação. A nossa escola ela tem buscado, através dos cursos não só presenciais, mas muito além deles, através do sistema EAD, chegar no computador e no telefone dos colegas. Nós precisamos chegar de uma maneira acessível, sob o ponto de vista econômico, evidentemente. Um terceiro ponto, né, eu estou procurando aqui visualizar, vou deixar esse material à disposição dos senhores. Ensino jurídico, fomentação do nosso conhecimento da cultura, formas alternativas. Na nossa visão, essa crise, essa proletarização, ela pode ser atenuada, sim, com formas alternativas, e a arbitragem é uma delas. Nós, desde 2012, sob a condução do nosso presidente Lamaque, no Rio Grande do Sul, aprovamos todo um regramento para fomentar a arbitragem. E estamos apaixonados pela tese de que, nas subseções,
fisicamente possam os advogados produzir arbitragem. Árbitro de um lado, advogado, árbitro de outro, advogado, e o terceiro, árbitro, advogado. Abre-se mais uma porta de atuação profissional, sem compensação, né, presidente Breda, de verba honorária, né, e buscarmos com mais racionalidade, mais rapidez e mais inteligência a resolução dos conflitos. Mediação. Mediação é um outro conceito muito forte. Abrimos a primeira casa de mediação no Brasil, com apoio do Ministério da Justiça. Mediação. Valorização da classe. Prerrogativas, né? Nós não podemos imaginar o crescimento da classe sem respeito às prerrogativas. Portanto, a valorização funcional, ela parte por um trabalho, sim, de todos nós, mas de um compromisso. O advogado ele precisa da ordem, evidentemente, mas ele também, a ordem precisa dele. Nós somos responsáveis por 50% com relação ao cumprimento das nossas prerrogativas. Todas as iniciativas que nós realizamos em rede são importantes. Procuradoria das prerrogativas, e quando eu digo nós, o sistema OAB. Né? Caravanas das prerrogativas, presidente Ofir, que o senhor bem conhece, bem inaugurou, né? Nos ensinou isso, e outras tantas coisas. Caravanas das prerrogativas, debates nas faculdades sobre prerrogativas, vigilância com relação às prerrogativas. Honorários, evidente que sim, campanhas com relação a honorários. E alguns projetos de lei que eu espero, ali está o presidente Breda, na nossa recente conquista, né? E projetos de lei que eu espero ver contemplados no novo CPC, muitos deles com o jeito da OAB, com a marca do sistema OAB, vedação de compensação de verba honorária, férias, prazos em 5 dias úteis. E essa vitória recente do Super Simples, ela bem mostra, estatisticamente, algumas características da proletarização que nós sofremos. Né? Nós somos ainda, segundo os números do Conselho Federal, se eu não me equivoco, somos ainda em torno de 25 mil sociedades no Brasil, me parece, né? E a previsão é que em 5 anos sejamos 126 mil, né? Justamente pela condição, pela nova forma de tributação, pelo Super Simples. O número de colegas nossos que opera na informalidade é alguma coisa gigantesca. Portanto, a vitória do Super Simples, ela me parece que ela demonstra, que ela clarifica os números com relação ao que nós somos e ao que viremos a ser. Quanto tempo eu tenho? 2 minutos, eu acho, né? 8? 8 minutos, tá. Aqui algumas outras questões que eu vou deixar para os senhores. E uma outra reforma que eu penso que é fundamental, e o meu aplauso aos meus pares, né, lá em Recife. Estivemos no último colégio de presidentes e aprovada foi a tese justamente do exame por parte da OAB Nacional da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é fácil, como dirigente de ordem, sustentar perante um colegiado de presidentes de subseção. Não era fácil, hoje é mais fácil, que a Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser revista, sim, para que o Poder Judiciário tenha mais orçamento. Por mais que nós tenhamos formas alternativas de atenuar esse fenômeno real que traz algumas características de proletarização para a nossa classe, o caos do judiciário, o colapso do judiciário estadual, sobretudo no primeiro grau, ele produz um reflexo direto em desgaste, efetivamente, da nossa profissão. E nós somos muitas vezes colocados de encontro aos nossos clientes, porque muitas vezes não temos o que dizer com relação a uma juntada que demora 6 meses, com relação a uma pauta de audiência que tarda, quem sabe, mais de 1 ano. Portanto, a ordem nós sustentamos no Rio Grande do Sul desde 2007, e esse discurso ele virou pregação, a necessidade, sim, de revisão da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o judiciário estadual possa ver quadros preenchidos. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos hoje 1.600 quadros de oficial escrevente vagos. Há uma perspectiva, esse número é histórico,
de que em 2014 o TJRS nomeie 500 oficiais escreventes. Mas tudo isso é muito menor do que a necessidade. Nós temos hoje quase 200 quadros de juízes estaduais vagos no Rio Grande e a perspectiva é de 70 novos juízes. Portanto, a ordem, nós discutimos, isso foi aprovado, a ordem ela está debruçada sobre esse ponto, porque entendemos que o aumento de 6% da receita líquida, esse número pernicioso, para 7% da receita líquida, com a retirada de um pouco do executivo, e só do executivo, produziria efetivamente uma fluidez do sistema de justiça muito maior e um desgaste muito menor à nossa imagem e uma efetivação muito grande. Nós, no Rio Grande do Sul, nós estamos abraçando os foros para mostrar para a sociedade que nós não somos os culpados pelos números, né? E muitas vezes o juiz vem conosco, porque ele sabe que ele estando com a ordem, ele quem sabe vai chegar mais cedo na corregedoria dele e vai ver o seu mapa melhor compreendido também pelo seu superior. Então, a reforma da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um instrumento indispensável, que todos nós sabemos é um avanço significativo, é uma pauta na nossa avaliação muito importante para que diminuam as características de proletarização. Eu tenho não tenho dúvidas que o que marca justamente nessa recente vida brasileira, nesses últimos 20 anos, o ponto mais forte que afirma características de proletarização da advocacia foi o aumento exponencial de 200 para 1.200. E esse número é irreversível, as coisas estão postas. Contra essa matemática, nós não temos como retroceder. Mas nós temos, sim, capacidade de enfrentar o futuro através de vontade política dos nossos governantes, de revisão de alguns diplomas legislativos e de afirmação de uma série de questões. Por fim, em 2 minutos finais, eu quero dizer do orgulho de estar aqui, dizer que existem outras questões de ordem institucional que acabam confundindo-se com as demandas corporativas. E eu venho de um Estado que paga 13% da sua receita líquida para a União. Um Estado que, em 1998, esse Estado, que já foi celeiro do Brasil há 40 anos atrás e que perdeu várias posições no plano da economia e do desenvolvimento e da educação também, né? Um Estado, a gente costuma olhar as tabelas dos índices agora pelo lado inverso, lá no Rio Grande do Sul, um Estado que, nos últimos 3 governos, e essa pauta também é nossa, Breda, meu caro Breda, a gente trocou muita figurinha, felizmente, no telefone, no e-mail, um Estado que os últimos 3 governantes, 3 partidos diferentes, 3 pessoas diferentes, sacaram depósitos judiciais, retirando do judiciário e colocando no Caixa Geral para pagamento de despesas ordinárias. Essa demanda também diz respeito com a ordem. Não é? O que nós vamos dizer para o nosso cliente quando ele for levar o seu alvará lá no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, se o gerente não pagar o alvará? Não é? E eu sei que o Paraná enfrenta esse assunto também. E é por isso que nós ajuizamos, enquanto OAB-RS, via OAB Nacional, uma ADI, já com parecer favorável da AGU, para que essas 2 leis gaúchas sejam banidas. O meu Estado buscou, em 98, 8 bilhões com a União Federal. Pagou 19, mas nós devemos ainda 49 bilhões. E é por isso que fomos ao Supremo, em 2012, ação OAB-RS, e judicializamos o problema da dívida pública do Rio Grande. Não é possível. Nós já pagamos a conta, ou o número é outro. Então, essas questões estruturais, depósitos judiciais, elas dizem respeito, evidentemente, dívida pública, a necessidade de que, além da pauta corporativa que nós temos, estou fechando em 10 segundos, nós afirmemos a pauta institucional, a pauta cidadã, para que possamos viver em uma autêntica federação, num país efetivamente democrático e material, para que todos nós possamos viver dias melhores. E eu espero que o meu Estado seja muito mais Paraná a partir dos próximos tempos. Muito obrigado. Desculpem pela brevidade, eu tenho um PowerPoint bem grande ali que eu apresentei lá no nosso Colégio de Recife sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou deixar com o presidente Breda
esse material e aquele sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito obrigado, até sempre, né? Nós vamos ficar juntos ainda por um bom tempo. Obrigado. Muito obrigado, presidente Marcelo Bertolucci, pela brilhante exposição, por esse tema tão importante para a Ordem dos Advogados do Brasil, que é esse câncer que é a proletarização da advocacia. E aí faço, doutor Marcelo, um importante registro que nós aqui no Paraná estamos fazendo uma ampla campanha de valorização do advogado, da advocacia, em defesa dos honorários dignos para os advogados. Sabemos que sem honorários dignos, cada dia mais nós teremos problemas com esse tema que Vossa Excelência abordou. E fico estarrecido quando ouço de Vossa Excelência essa intromissão indevida da Defensoria, causando esse dano terrível a tantos advogados do Rio Grande do Sul e no país inteiro, e que nós temos sempre a enaltecer o trabalho da Defensoria Pública, mas eles têm que respeitar também a Ordem dos Advogados do Brasil e o trabalho de todos os 850 mil advogados que corretamente e com ética defendem o seu ganha-pão todos os dias. Passo logo a palavra ao ilustre advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que falará sobre o tema o advogado criminal nos dias de hoje, e que Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental de 20 minutos, podendo ser acrescido mais 10 se Vossa Excelência assim o desejar. Bem, meu querido amigo Juliano, em nome de quem eu saúdo a todos, a toda a mesa, a todos os presentes. Quando o Juliano me convidou como reserva para vir falar aqui, porque o Marcos da Costa não veio, eu só pedi a ele o seguinte, que explicasse que eu ia falar, porque as pessoas vinham ver o Marcos da Costa e topavam comigo, era ruim, e depois que diminuísse o tema, porque ele ia falar sobre o advogado no século XXI. E eu acho um pouco pretensioso para mim, eu prefiro falar do advogado criminal, que é uma coisa que eu confio conhecer um pouco, que é o que eu faço na vida há 33 anos. Peço desculpa pela demora, mas esse frio ao qual não estou acostumado, e os amigos como o Anderson, que veio de fora para nos ver, leva necessariamente ao vinho. E o vinho leva necessariamente a uma certa demora. Então não foi absolutamente uma descortesia com vocês. Eu gostaria de começar dizendo que vou falar sobre uma coisa, eu não vou fazer palestra, não sou professor, não vou falar sobre o que eu faço no dia a dia há 33 anos, que é advogar na área criminal. E é interessante porque eu vi o Marcelo falar aqui, ler, ler e ler. Eu gosto sempre de começar falando de uma experiência que tive com o ministro Evandro Lins. Há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de advogar com ele no final da vida dele. E certa feita fui levá-lo ao aeroporto e estava comigo uma estagiária. E aí eu perguntei a ele, ministro, ele com 80, 90 e tantos anos, 100 e tantos anos, o que o senhor indicaria para uma pessoa que está começando na profissão? E ele disse, leia os clássicos, leia romance, leia poesia, leia os livros, leia revista, leia jornal. Se sobrar tempo, leia direito. Eu acho que isso define um pouco a advocacia, principalmente nessa minha área árdua, difícil, mas apaixonante, que é o direito criminal, onde você tem a pretensão de ter que ler a alma humana, muito mais do que simplesmente os códigos. Eu tenho a felicidade de que o meu livro de cabeceira é Fernando Pessoa, não é Nelson Hungria. Eu leio Nelson Hungria porque preciso, vivo dele, mas no meu dia a dia a poesia é que me anima sob todos os aspectos. Eu queria levantar rapidamente 2 ou 3 temas que me angustiam. O primeiro deles é que nós, advogados criminais no Brasil hoje, principalmente quem advoga nesses grandes casos, onde tem essas grandes operações da Polícia Federal, especialmente, ou da Polícia Estaduais, das polícias estaduais, nós não fazemos, espero que isso aqui não esteja sendo transmitido, que os meus clientes não vão gostar de ouvir, mas nós não estamos fazendo a defesa que deveríamos fazer.
nós rigorosamente estamos impedidos de exercer a advocacia na sua plenitude. Pela estrutura, eu ontem vi a palestra do Jacinto, maravilhado pelo seu brilhantismo, pela questão teórica. Eu fico pensando, meu Deus, eu não sou um teórico, eu sou um advogado, literalmente hoje, de porta de cadeia, dentro da cadeia, que aqui no Espírito Santo, aqui no Paraná, sequer acesso aos clientes você tem, aqui é parlatório. E o que acontece? Não adianta as grandes teorias, nós não estamos fazendo o exercício do direito de defesa na sua plenitude. Nós somos impedidos de exercer na plenitude a advocacia. O professor Figueiredo Dias, há 2 anos atrás, eu tive a honra de estar aqui no Paraná. Espero que quando o Juliano Breda saia, entre outros, que me convide, que eu adoro isso aqui. E ele disse que lá, em Portugal, existia uma certa angústia, que os inquéritos já estavam com 10 volumes. 10 volumes. Aqui nós começamos com sei lá quantos megawatts, eu não entendo muito disso. Mas se você entrar hoje no escritório de advocacia criminal no Brasil, parece que está entrando no lugar do futuro. Os advogados estão todos com aquelas coisas no ouvido, ouvindo as gravações, sem tempo de ler, sem tempo de estudar, sem tempo de ir aos livros, sem tempo de ter acesso ao processo penal. Nós não temos acesso ao processo que estamos defendendo, isso é um escândalo. Rigorosamente, se eu não dependesse disso, e se eu não achasse que ainda assim faço um trabalho bom, nós teríamos que deixar a advocacia. Eu queria saber como é que funcionaria o Estado Democrático de Direito se o advogado renunciasse ao direito de advogar. Eu não posso defender esse cidadão porque eu não tenho condições de advogar, porque eu não conheço o processo. Essa é a realidade hoje que nós estamos nos deparando. Paridade de armas, esquece. Fazem durante meses, às vezes anos, uma operação. Fazem grupos, tarefas. 10 juízes, 10 procuradores, 5 delegados, ouvindo as pessoas diuturnamente, para depois defragrar a operação, ou com prisão, ou com essa medida inconstitucional, ilegal, sem previsão legal de condução coercitiva. Onde está previsto isso? Ora, a condução coercitiva, doutor Anderson, que é juiz, é para quando a pessoa se nega, o cara não obedece à intimação. No Brasil hoje, a pretexto de impedir que as pessoas conversem com os advogados quando defragam a operação, fazem uma condução coercitiva. Evidentemente avisando antes a TV Globo, para que tenha uma evidente humilhação daquela pessoa, que não tinha requisitos para prisão, nem preventiva, nem temporária, que já é uma prisão ilegal e inconstitucional, porque é a prisão para depor. A prisão temporária não tem requisito constitucional, é uma prisão que se faz para a pessoa ir depor. Agora pioraram, tem a condução coercitiva, sem nenhum tipo de fundamento, a não ser, nós precisamos fazer com que as pessoas não tenham acesso ao advogado. Nós somos o entrave da justiça. Essa é a realidade hoje, presidente Ofir. E isso nos leva a ter uma série de problemas. O processo começa com 2 anos de investigação. Aqui, no Paraná, nós temos um juiz que é competente e probo e culto, e não é um falso de Santos, mas é um juiz que julga ter jurisdição nacional. Ele atua em todos os casos que ele julga interessante. Eu, particularmente, eu sempre brinquei que eu tinha na minha casa, no meu escritório, a figura do procurador e do promotor anônimo, que é quem sustenta a minha vida. É quem faz as besteiras das denúncias mal feitas e tal, afinal de contas eu vivo disso. E agora eu estou quase elegendo esse juiz também como uma pessoa que eu devo de manhã cedo agradecer a ele. Mas rigorosamente é um escândalo. Eu digo para os senhores uma coisa. Eu chego para advogar no Paraná, e sei que o presidente Juliano tem tentado fazer um trabalho sobre isso, e eu não tenho acesso ao cliente que está preso. É através do parlatório, eu não confio naquele parlatório. Eu tenho motivos para não confiar naquela condução do processo interno lá dentro. E eu não consigo falar com o cliente, presidente. Eu não consigo saber o que o cliente pensa.
Eu não consigo saber até onde deve ser a minha defesa. Eu sou de uma época, sou antigo. Eu sou de uma época que se fazia o inquérito, terminava o inquérito e ia para o Ministério Público, ele denunciava e ia para sempre recebia denúncia, necessariamente, era por um carimbo, mas pelo menos depois tinha o contraditório e eu tinha o direito de exercer a defesa na sua plenitude. Hoje eu não consigo falar com o meu cliente. Eu não consigo saber o que o meu cliente quer que eu fale e o que eu não devo falar. Porque eu dizia antes, quando eu falava muito para estudante pelo Brasil afora, que é importante conhecer o cliente. É necessário na advocacia criminal que você tenha o espírito de alguma forma afinado com o cliente. O cliente tem que confiar em você. Como é que você vai confiar conversando por telefone com um vidro na frente? Quando eu falo conhecer o cliente, eu gosto de contar uma história que ocorreu em São Paulo, para mostrar a importância de conhecer o cliente, de um paraibano que matou uma mulher à facada, na Praça da Sé. Esse paraibano foi levado a júri, o promotor nunca tinha falado com ele, nem sequer o defensor. No dia do julgamento, está lá o paraibano sentado dentro do promotor, vê o processo, paraibano matou a facada, já sei o que eu vou falar. Pega lá o defensor, paraibano matou a facada, já sei o que eu vou falar. Pega o promotor, um homem de 2 metros de altura, chega e fala: esse homem é mau, esse homem é violento, esse homem certamente fugiu da Paraíba, que matou alguém lá. Eu tenho 2 metros de altura e tenho medo dele. E pede a condenação. Vem o defensor, baixinho, falando fino, chega para o paraibano, olha para os senhores jurados: esse homem é uma moça. Basta olhar para ele para ver que é um homem que foi feito criado sob as mais características cristãs. Se eu der um tapa na cara dele, ele é um covarde, ele oferece o outro lado. O paraibano levanta e fala: doutor juiz, esse baixinho não me conhece não, quem me conhece bem é o grandão. Essa é a prova pura que eu tenho que conhecer o meu cliente, eu tenho que saber o que eu vou falar. Aqui no estado do Paraná, eu não consigo advogar. Eu não tenho acesso aos clientes. E a ordem está ciente disso e tentando tomar as providências. E hoje sai uma portaria que proíbe o acesso do advogado ao cliente. E essa é a advocacia criminal. Nós não trabalhamos... Nós trabalhamos no caso concreto. O nosso cliente é sempre uma pessoa que tem filho, que existe. Então, a minha primeira angústia que eu quero dividir com vocês é a falta de condições da advocacia no Brasil. Sem contar esse flagelo, presidente, que é o excesso das escutas telefônicas. Eu tive o prazer de escrever domingo passado na Folha de São Paulo sobre aquilo que acho um grave crime contra o princípio da privacidade, contra o princípio do devido processo legal no Brasil, que é o excesso das escutas telefônicas e a figura daquela pessoa que eu julgo ser e digo que é a pessoa mais importante do processo criminal no Brasil. Não adianta você fazer doutorado, você estudar. A pessoa mais importante é o que eu chamo de tira-hermeneuta. É o policial que escuta e que diz depois o que acha que ouviu. E escrevi na Folha a pretexto de uma coisa muito curiosa, que é o fato, nessa tentativa de criminalização dos movimentos no Rio de Janeiro, de São Paulo, ou Rio, não sei, prenderam uma professora de filosofia. E ela, falando ao telefone, dizia para uma colega sobre o movimento anarquista e se referia ao Bakunin, que é o criador do movimento anarquista, que nasceu em 1814 na Rússia. E o tira-hermeneuta disse: mais um suspeito, temos que investigar o Bakunin. Isso agora, a semana retrasada, é um fato. Esse tira não tinha obrigação, talvez, de saber quem era o Bakunin, é evidente. Senão não seria tira. Mas o Estado tem a obrigação, sim, de saber. O Estado tem a obrigação de filtrar isto. Porque o Estado não pode usar isso para poder fazer busca e apreensão, exposição das pessoas. Esta é a realidade que nós vivemos. Esse tira Bakunin, hermeneuta, é uma questão grave que nós enfrentamos todo dia na advocacia criminal. Aqui, especialmente em Curitiba, é uma coisa incrível. Esse juiz que é brilhante e honesto, não deveria dizer isso, porque é obrigação ser honesto.
ele despreza o Ministério Público. Ele faz vários despachos dizendo, não vou ouvir o Ministério Público porque é urgente. Se fosse um, mas ele faz 30. E o Ministério Público segue porque interessa a ele. Interessa ao Ministério Público essa fúria punitiva que tem esse juiz aqui no Estado. Como eu estou no Paraná, eu me permito falar dele. Se estivesse no Espírito Santo, falaria de outro. Se estivesse em Minas Gerais, falaria de outro, porque ele, evidentemente, e não é uma pessoa que faz citação por telefone. A secretária do juiz liga e fala, amanhã tem uma audiência. E está intimado, acabou. E o pior, os advogados daqui, que são brilhantes, são queridos amigos, dizem, vamos entrar com habeas corpus, mas sabemos que o Tribunal Regional é o tribunal de passagem. Não vai dar nunca nada contra ele. Que tribunal de passagem? Que poder judiciário é esse? Que descrédito absoluto. Eu acho que o Joaquim acabou com o Brasil. Ao acabar com o Supremo naquela desmoralização que ele fez com o Poder Judiciário, ele acaba tendo condições de advogados sérios, não vou dizer nome, mas me falarem, Cacá, se prepare para o STJ, eu acho ótimo. Porque lá no tribunal, é tribunal de passagem. Não faz o enfrentamento mínimo que poderia fazer. Então, essa é a minha primeira angústia que eu compartilho com vocês. Nós, presidente Juliano, que fazemos o direito criminal, estamos advogando sem exercer o direito na sua plenitude, porque não temos condições sequer de conhecer o processo. São 2, 3 anos de investigação, e depois, quando deflagra a operação, nos é dado o prazo de 10 dias, não nos é dado acesso a todos os processos, e há uma capilaridade, uma transformação incrível, o inquérito se transforma em 30, 40, 50, 60. Nós não temos a menor condição de ter acesso a tudo. Eu digo com a maior preocupação na casa do advogado, que o exercício do direito de defesa criminal no Brasil, nessas operações, está sendo tolhido. Pobre daquele que é submetido a uma investigação numa operação como essa. Porque nós não temos condições físicas. A advocacia criminal não é uma advocacia qualquer. O meu escritório é um escritório com 4 advogados criminais, agora 5. E eu já acho muito. Eu fui agora nos Estados Unidos, eu sou contra essa americanização do direito, os grandes escritórios. Eu fui no escritório com 330 advogados criminais, tive coragem de entrar. Fico até com medo. Deus me livre, eu sei o que a gente faz. Então, assim, se você quer ter um escritório que dê real assistência ao cliente, real, personalizada, nós temos que ser, eu tenho que conhecer o processo inteiro. Antigamente eu tinha o prazer de dizer assim, eu sei onde está o processo do meu cliente, em que fase está, quando eu encontrava o cliente na rua, porque o cliente, em tese, em princípio, só tem um caso. Então o caso dele tem que ser o meu caso único. Hoje, eu não consigo conhecer o processo. Dada essa procriação, parece coelho, que se dá nos inquéritos penais, sem, no meu ponto de vista, cumprir o devido processo legal, o amplo direito de defesa. Porque o amplo direito de defesa não é uma coisa teórica. Eu tenho que ter o direito a ter acesso a tudo. Eu tenho um caso interessante. Certa feita, eu advogando para o ministro Medina no Supremo Tribunal Federal, o primeiro ministro do STJ sendo processado. E eu questionava o tempo que tinha valido a escuta telefônica. E eu pedia o mínimo. Eu quero saber o que foi degravado, o que foi gravado. Eu quero que degrave e deixe eu ler. E o ministro Peluso, a partir daí, eu sou absolutamente contrário ao ministro que preside a instrução, que ele faça também o processo, porque ele concedeu várias medidas absolutamente invasivas, depois ele vai defender essas medidas, ele vira o ministro viciado. O ministro Peluso disse, não, o pedido em tese seria correto. Ocorre que é impossível que isso se dê, porque se for degravar, como foram 2 anos, ele terá que ter 2 anos para ouvir. Eu voltei à tribuna e falei, por isso é que a lei diz 15 mais 15. É para que possa exercitar o direito de defesa. E o ministro disse, mas não existe. Se eu fizer isso, eu impossibilito o trabalho a ser feito. E o ministro Marco Aurélio disse, por isso, então, não faça. Se não puder cumprir a Constituição e a lei, pare o processo.
Mas essa não é a realidade. Então, presidente, eu digo com muita tristeza que a advocacia criminal hoje é feita sem a plenitude que deveria fazer. Espero que os clientes não ouçam isso, mas efetivamente é uma angústia que eu quero dividir com os meus colegas aqui do Paraná. O segundo ponto que de alguma forma também me aflige é a criminalização da advocacia criminal. Hoje você tem, por boa parte da imprensa e do Ministério Público, uma tentativa de criminalizar o advogado criminal. Ou seja, confunde o advogado não só com o cliente, o que já era grave, mas confunde agora o advogado também com o crime que está sendo submetido ao cliente. E isso se dá, certamente, e não tenham dúvida, meus queridos colegas, com uma tentativa de intimidar a advocacia. Essa é a realidade. Há aqui no Estado, inclusive, procuradores que têm a ousadia de perguntar quem está pagando os seus honorários. É um assunto que só a Receita interessa. Mas há a ousadia e a prepotência de querer intimidar a advocacia. Nós temos casos que são simbólicos. No caso do julgamento da ação 470 do Supremo, tal mensalão, teve um dia, nós passamos 6 meses dentro daquele plenário. Ninguém já aguentava aquilo. Teve um dia que eu contei uma piada para 5 ou 6 colegas e todo mundo riu e tiraram uma foto. Quando eu vi tirando a foto, eu falei, vamos usar essa foto amanhã. Foi primeira página do Estadão, quase capa da época, primeira página da Folha, dizendo que estávamos rindo da justiça. É uma tentativa óbvia de fazer uma intimidação com a advocacia. Agora, muito recentemente, o nosso Batoniel, o ex-presidente do Conselho Federal, Márcio Tomás Bastos, vazou na imprensa que ele teria cobrado X de um determinado cliente. Um procurador aqui do Sul abriu um inquérito contra ele por lavagem. É algo inacreditável. É algo que inconcebível. Depois tivemos o Pitombo sendo quase que agredido dentro do Supremo Tribunal Federal por esse cidadão que desonrou o Supremo Tribunal Federal, que é o Joaquim Barbosa, agredindo verbalmente da tribuna, e em menor escala, mas também com agressividade, o ministro Brito, que é diferente do Joaquim, evidentemente, cortando a palavra do Toron, dizendo que não podia dar 1 minuto a mais, num julgamento que durou 6 meses. A defesa não podia falar por 1 minuto a mais. Que paridade de arma é essa? Qual é o Estado democrático de direito que nós estamos querendo fazer? Então, eu tive agora, recentemente, um episódio em Brasília que demonstra essa tentativa de intimidação da advocacia, onde no processo rumoroso que estamos advogando lá, nós fizemos uma arguição de suspeição, vários advogados assinaram a peça, eu por um motivo técnico não assinei, por uma divergência técnica, mas os advogados que assinaram, entre eles o advogado criminal mais importante do Brasil, que mais vende livro, um professor ilustre, não vou dizer o nome, um ex-ministro do STJ, um ex-desembargador de Brasília, e mais 2 queridos advogados, foram denunciados ontem por calúnia. O Ministério Público tem a coragem de se exaltar dessa forma. Está nomeado agora o professor René Dotti e o professor Nílio Batista, em nome do Conselho Federal, para fazer a defesa, mas está lá a pecha de que está sendo processado. É uma tentativa clara de intimidar a advocacia. É uma tentativa evidente de fazer com que nós, advogados criminais, tenhamos uma sensação de que somos menores do que o Ministério Público e de que temos medo da nossa defesa junto ao Poder Judiciário. Essa tentativa, é claro, presidente, ela não nos intimidará. Mas pode intimidar sim o advogado que está iniciando. Pode intimidar sim aquele advogado que chega numa audiência e já está lá sentado à direita de Deus Pai, o procurador, e o advogado sentado lá do outro lado, e tem a impressão que há um desajuste entre a justiça.
Eu até me lembro que comentei no julgamento do Mensalão, quando estava sustentando, eu advogo no Supremo há 30 anos. De repente eu vou comer uma bala na plateia e veio o procurador e falou, você não pode comer a bala. Porque não podia comer. Eu botei na boca, falei, será que vai me prender? E o menino que trabalha lá, o segurança, é meu amigo. Mas o Joaquim tinha mandado falar que não podia. Depois eu fui para a tribuna e disse, e o Gurgel ficava o tempo inteiro conversando com o presidente. E eu disse, ora bolas, imagine se eu saio aqui da tribuna e falo, só um minutinho, e vou lá até a presidência e começo a falar no ouvido do presidente. Falei isso da tribuna do Supremo. Quando é que está a paridade de armas? Um cliente meu, ao ver o julgamento pela TV Justiça e viu entrando os 11 ministros e o Gurgel, falou, meu Deus do céu, ele vota. O cara não entende o processo. É feito para massacrar a advocacia. É feito, a estrutura é feita para nos intimidar. E conseguem, com alguns. O terceiro ponto, presidente, não sei se já está acabando meu tempo, mas rapidamente, que é um ponto... Vossa Excelência, se no Supremo não teve um minuto, aqui o senhor terá quantos minutos quiser. Muito obrigado, Excelência. Bem, então agora vamos para a noite afora, hein? Não, serei breve. O professor René, ele espera lá no saguão para o lançamento do livro dele. O terceiro ponto que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão é a influência da mídia no processo. Quer dizer, nós hoje somos... eu acho que nós temos, nós advogados criminais especialmente, eu digo que o advogado tem um pouco de loucura. Você imagina, é a única profissão em que você, em cada caso que você pega, em todo caso, você tem alguém do outro lado para falar se você está errado e apontar os seus erros. Não tem outra profissão como essa. Ou você tem um advogado contratado, ou você tem um procurador ou promotor, que é extremamente competente, passou no concurso dificílimo, e que vai apontar realmente, inclusive na tribuna. E depois você ainda tem um danado de um juiz para dizer quem está certo. Então nós somos todos meio malucos. E isso faz com que a gente tenha um excesso de vaidade. Para combater esse excesso de vaidade, eu acho que a melhor forma que existe é saber que a advocacia é um exercício de humildade. Diária. Diária. Tem uma frase linda de um poeta mineiro que fala: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. É saber que por mais que a gente tenha razão, muitas vezes a gente não consegue concretizar, materializar aquela razão no processo. E como eu disse, eu acho que o processo midiático, ele leva a uma série de reflexões. A primeira dessas reflexões, o que fazer nesse massacre que se torna quando a mídia assume um processo como uma coisa importante? Fazer o enfrentamento ou deixar, até mesmo como estratégia de fazer o enfrentamento midiático? Eu acho um risco não fazer o enfrentamento, porque eu digo que se você deixa o seu cliente tornar um cadáver insepulto no meio da sala, depois você pode tirar o corpo, mas vai ficar aquele mau cheiro. Eu acho que o enfrentamento, ainda que com desgaste pessoal, ainda que com exposição desnecessária, é uma coisa necessária. E aí eu volto a uma coisa que é quase um mantra para mim, o Juliano sabe disso, que é a minha posição contra a TV Justiça na divulgação dos processos criminais. Eu entendo, e falo isso há quase 2 anos, e onde eu vou eu procuro, parece o Suplicy, que só fala da renda mínima lá, né? Eu acho que a TV Justiça é um bem, é uma coisa valiosa e que veio para ficar, evidentemente. Falei, a primeira pessoa que eu conversei sobre isso foi o ministro Marco Aurélio, que é o pai dessa ideia, para dizer para ele que eu seria um divulgador contra essa ideia. Eu acho que a TV Justiça, quando se trata de processos que são importantes de forma coletiva, você vai tratar da questão homoafetiva, da célula-tronco ou qualquer outra, é importantíssima. Aproxima o Poder Judiciário da população. Mas não no processo criminal. Se você passa aqui em qualquer shopping da cidade, em qualquer rua, e pergunta para a pessoa: você é a favor ou contra o casamento gay? A pessoa vai ter uma resposta por foro íntimo, seja por convicção religiosa,
pessoal, profissional, ele pode ter uma resposta. Você é a favor ou contra processos específicos que interessam a todos. Mas você não pode perguntar a uma pessoa: você é a favor ou contra que o fulano seja condenado? Porque ele não conhece os autos. O processo penal é feito de prova dos autos. É o que Marco Aurélio dizia, quando o Supremo não era o Supremo pequeno, que depois foi submetido a essa pequenez pelo Joaquim. O processo não pode ter nome na capa. Como é que eu posso perguntar: o Zé Liceu tem que ser condenado? Para alguém que não conhece os autos. Ou o Eduardo Azeredo tem que ser condenado? Alguém que não conhece os autos. Isso não existe no processo criminal. Aí, pessoas ilustres do país começaram a dizer: não, o Supremo tem que ouvir a voz das ruas. Isso é um escárnio. Isso é um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Como ouvir as vozes das ruas? O Supremo tem que fazer cumprir a Constituição, as leis e as provas dos autos. Isso é que é o processo penal. Eu costumo dizer que aquela imagem linda do Sesquiate na porta do Supremo com os olhos vendados é exatamente para que não tenha lado. Então é melhor colocar um megafone no ouvido daquela estátua para que possa as vozes das ruas prevalecer sobre o direito de defesa. Eu entendo e participei desse julgamento 470, 2 minutos. 2 minutos, excelência. Maravilha. Eu entendo, eu disse que tinha todo o tempo, tá vendo? A ação 470 foi um tiro no Poder Judiciário brasileiro. O Joaquim humilhou o Supremo Tribunal, humilhou os juízes, humilhou os advogados e fez uma balela ao dizer que mudou o Poder Judiciário no Brasil. Eu pergunto: vai para o judicionado que está lá no interior, que não tem juiz? Vai para o cidadão que está esperando ser distribuído uma ação dele no Tribunal Regional do Rio de Janeiro há 2 anos, a São Paulo há 3? Não mudou nada. Nós, advogados criminais, através da nossa atuação, e estou terminando, eu entendo que é muito mais importante a atuação no processo concreto quando a gente leva uma tese. E através dessa tese, o judiciário consegue fazer uma jurisprudência que atinja de forma indiscriminada ao cidadão do que qualquer outra coisa. E eu, para terminar, eu digo a vocês que nós, advogados criminais, só sabemos fazer isso. E vou contar uma história aqui que eu gosto de contar porque demonstra o tanto que a advocacia criminal é fascinante. Eu estava recentemente, 2 anos atrás, no meu escritório, fui procurado por um grande empresário são paulista que me disse: Cacai, eu queria que você fizesse o meu divórcio, porque minha mulher descobriu que eu tenho uma casa com outra mulher e contratou lá a Priscila, que é o terror dos maridos de São Paulo, e eu queria que você enfrentasse ela no tribunal. Eu disse: olha, eu não faço direito de família, não tenho mais idade para começar a fazer, eu só dou palpite de direito de família, quando eu me separo eu dou algum palpite, mas assim para minha advogada. E disse: não, mas eu faço questão que seja você. E aí eu falei: não faço, hipótese nenhuma. E aí ele me disse: bem, eu tenho 3 bilhões de reais, ela vai me tomar 70%, 60%, eu te dou 20%. Aí o meu caráter começou a diminuir e eu comecei a ficar com medo de me tornar especialista em direito de família ali. Aí eu imediatamente, me conhecendo, falei assim: acabou o assunto, não admito essa conversa. E ele disse: não. Aí eu falei: não vou conversar sobre isso. Ele disse: se você não aceitar, eu mato ela. Eu falei: não, aí é minha área. E só para terminar, eu vou me permitir recitar uma poesia, que eu gosto de terminar com poesia, dizendo que com toda essa confusão do mundo, com o Sérgio Moro, com o Joaquim, eu ainda acredito um pouco na lucidez do homem e da pessoa. Então vou recitar uma poesia chamada Sonetilha Existencial, para provar que eu confio nisso. Que diz: o homem lúcido me espanta, mas gosto dele na lírica. A verdade metafísica modela o verbo e a garganta. O homem lúcido não se espanta, põe a baba ao pé da planta, eis que a planta frutifica. O homem lúcido como está? Seja lá onde estiver, ele está sem aquarela. Sabe que a vida é viscosa. Sabe que entre a náusea e a rosa foi que a ostra fez a pérola. Obrigado. Muito obrigado, advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai,
pela sua brilhante palestra, que nos deixou muito preocupados com o que Vossa Excelência disse, principalmente com esse grave problema de não ter acesso aos autos, que o advogado é encarado como entrave da justiça e que esse excesso de escutas telefônicas e esse grande doutrinador chamado tira hermeneuta. Eu queria agradecer a presença do juiz federal Anderson Furlan, que acabou de saindo, mas ele certamente ouviu o Cacai e veio aqui para levar a todos os juízes federais, ele como presidente da Associação dos Juízes Federais, a posição da advocacia sobre os temas que aqui são tratados. E queria agradecer a presença também do nosso diretor tesoureiro da OAB do Paraná, Alderci Bega, do secretário-geral Herodes Cortiano Júnior e da secretária-geral da Caixa de Assistência, Maria Regina Zarat Nício. No dia 21 de novembro de 2011, o ilustre presidente Ofir fez a abertura da Conferência Nacional dos Advogados em Curitiba e disse, abro aspas, o rol de escândalos, a dança das cadeiras nos postos altos escalões da administração federal, as suspeitas de enriquecimento ilícito às custas do erário público, tudo isso fomenta uma massa onde misturam indignação, raiva e medo. E naquele momento, se estava no momento de aprovação da lei da ficha limpa e tantas outras preocupações assolavam o país. E que aquela conferência tratou de debater vários temas atuais e hoje nós estamos aqui debatendo as reformas da que o Brasil precisa. E talvez essa que o Cacai mencionou, esses graves problemas e graves violações à advocacia seja um dos maiores problemas que nós tenhamos hoje na nossa República. Disse o presidente Ofir naquele momento que o povo deve ser a fonte e a base da soberania de um país. E em nome dele, o poder deve ser exercido. Sem dúvida nenhuma, continua muito atual o discurso do presidente Ofir, que desde logo passo a palavra para falar sobre as reformas da legislação que rege a nossa profissão, o novo Código de Ética, com toda a sua autoridade como ex-presidente do Conselho Federal. Tem a palavra, Vossa Excelência. Meu querido presidente Noronha, logo no começo, Vossa Excelência esqueceu de, ao referir a minha biografia curricular, vamos dizer assim, de colocar um dos aspectos mais importantes, a sua amizade. A sua amizade, o seu carinho, que sempre me preservou e reservou em todos os momentos que aqui estive no Paraná e continuo a vir. Então, eu queria que vocês perdoassem o Noronha por tudo aquilo que ele disse em relação a mim e atribuíssem a essa amizade que nós temos de irmãos. Presidente Juliano Breda, meu querido presidente, meu advogado particular, não estou envolvido em questões tão complexas quanto essas que o Cacai advoga. E nem muito menos tenho o patrimônio que o Cacai referiu aqui, que quase que ele muda de área por conta desses valores. Mas Juliano também é uma liderança jovem da advocacia brasileira, um grande amigo e tem honrado toda essa história de lutas da advocacia paranaense, que teve à frente Alberto de Paula Machado, Zé Lúcio Glombe, Alfredo Assis Neto e tantos outros paranaenses ilustres que honraram e honram a advocacia brasileira. Queridos companheiros de mesa, Marcelo Bertolucci, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que tem que falar assim do seu estado, com esse amor que o rio-grandense tem, que o gaúcho tem, das suas tradições, da sua história. E o Cacai. Cacai é uma lenda viva, embora novo, da advocacia criminal neste país. O seu jeito irreverente, na verdade, revela um homem de muita sensibilidade. Um amigo, uma pessoa com quem aos advogados do Brasil, na minha gestão, na gestão aqui do Juliano, do Alberto também, sempre pôde contar. Por isso, Cacai, te ouvir
É sempre um prazer muito grande. E melhor ainda porque você consegue prender a plateia. E a gente fica com mais tranquilidade de falar para mais gente. Porque se fosse um orador ruim, todo mundo já tinha ido embora. E a terceira palestra ia ser mesmo que nada. Portanto, Cacai, obrigado também pela palestra e por ter segurado todos os colegas paranaenses aqui. E a minha querida Eunice, que é a nossa querida única mulher da mesa, uma procuradora do Estado, presidente da associação e grande amiga de todos nós. Meus amigos, os diretores da ordem aqui presentes, a diretora da Caixa, colegas aqui presentes todos. Olha, em primeiro lugar, é uma alegria muito grande voltar ao Paraná. Depois da Conferência Nacional, eu vim mais aqui uma vez para um périplo no interior do estado, fizemos uma trajetória gostosa, Londrina, Maringá, Campo Mourão, até chegarmos em Foz do Iguaçu. Portanto, eu sou um paraense, mas com um espírito de paranaense pela amizade que todos sempre receberam aqui, o carinho que sempre tiveram. E voltar aqui, nesse momento, agora já na condição de ex-presidente da OAB Nacional, para conversar na Conferência Estadual dos Advogados do Paraná, para mim é uma alegria muito grande, vocês não podem imaginar. E começar a falar um pouco a respeito da nossa missão. Por que falar, a mim reservar uma parte assim difícil, até arenosa, eu diria, de se tratar, que é as reformas que o Brasil precisa na advocacia, o novo Código de Ética da OAB. Esse patinho feio nas faculdades, chamado ética profissional, é algo que a gente precisa cada vez mais conversar, debater, embora todos aqui presentes saibam da importância disso para todos nós. Mas por que precisamos debater essa matéria agora e sempre? Precisamos no passado, continuamos a precisar no presente e sempre precisaremos debater no futuro a questão da ética profissional. E acho que a resposta é muito clara para todos. Logo quando o Marcelo começou a apresentar, ele colocou aqui o artigo 133 da Constituição, a questão da imunidade profissional de todos nós. E qual o link, qual a ligação que nós podemos fazer entre isso, a nossa missão constitucional e a ética profissional? É um desafio que eu tentarei rapidamente desvendar nesse momento. Bem, em primeiro lugar, o 133 da Constituição nos diz que nós somos indispensáveis à administração da justiça, mas invioláveis em nossos atos enquanto advogados. Ótimo. Agora, esse dispositivo constitucional ele não pode ser lido isoladamente. Ele precisa ser lido dentro de um contexto da Constituição. E aí nunca é demais recorrer ao querido Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, que, num lapidar voto, ele diz de uma forma muito clara, tentando justificar da importância do advogado, não só para o sistema de justiça como um todo, mas para a democracia em nosso país. É a leitura... Opa, estou para cair aqui. Já tomei um banho de café hoje, agora se eu for cair... A leitura que tem que ser feita é dentro desse contexto constitucional democrático, de uma Constituição cidadã como a nossa. O advogado, ele é o defensor das liberdades individuais e coletivas. E ele que dá efetividade para os direitos e garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição. Portanto, a nossa missão, ela vai muito além de um técnico a serviço de uma causa. Eu diria aos senhores que é um cidadão que exerce uma atividade pública, uma função pública, com o objetivo de fazer zelar um bem maior, que é a Constituição da República, sobretudo no que toca às liberdades individuais e às liberdades coletivas. Esse é o nosso papel. É um grandioso papel que temos na sociedade brasileira, na democracia desse país. E é óbvio que esse papel ele precisa também de uma contrapartida de nossa parte. E que contrapartida seria essa? Primeiro, temos que estar sempre atualizados. A competência profissional ela é fundamental na nossa profissão. Para além de ler todos os clássicos, como Evandro Liz e Silva referiu para o Cacai, é necessário também que leiamos os Hungrias da vida em cada uma das nossas áreas de atuação. E por que digo isso? Porque a credibilidade e a respeitabilidade de um profissional estão ligadas à sua competência profissional e à sua atuação ética. Como, então, compatibilizar essa nossa missão constitucional com essa atuação profissional
competente e ética. Esse é um desafio que temos diariamente. E como fazer isso de forma a que nós possamos continuar a ter esse respeito da sociedade brasileira? Bem, temos que ter, então, a leitura de que a nossa missão nos engrandece, mas para ela nós precisamos também ter, volto a repetir, aquela contrapartida. E, sobretudo por quê? Porque não temos fiscalização alguma, seja enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, seja enquanto advogados. Fiscalização de quem? Fiscalização externa. A Ordem não presta contas com quem quer que seja. E nós, advogados, por óbvio, também não prestamos contas porque a nossa imunidade profissional, porque a nossa independência, ela precisa ter apenas um patrão, que é a própria consciência de cada um de nós e a nossa entidade de classe. Essa é uma situação que é diferente quase de todos os demais conselhos de classe e que precisamos trabalhar com ela. E é por isso que a nossa responsabilidade, do ponto de vista ético, ela se amplia, ela aumenta muito mais por conta disso. Ninguém nos fiscaliza, a não ser nós próprios. E isso tem uma situação de gravidade muito grande e que nós precisamos estar atentos a ela. A essa autofiscalização pela própria classe, ela precisa ser feita com rigor. É claro que não é com o mesmo rigor que, eu diria, o mesmo desrespeito ao devido processo legal que faz o Ministério Público ou os juízes criminais, do que referiu o Cacai ainda há pouco. Mas a nossa entidade precisa ter a mão forte, precisa ter essa pauta da ética como uma pauta presente no dia a dia da advocacia brasileira. E a gente percebe também que, como eu disse no começo, a ética é um patinho feio dentro de uma faculdade. As faculdades não dão a importância que mereceria ter essa matéria, deontologia profissional, onde se estuda a ética dentro das universidades ou dentro das faculdades. Porque lá é que forma o cidadão, lá é que forma o profissional, seja ele advogado, seja ele membro do Ministério Público, ou vá ser ele juiz, delegado, etc. As faculdades colocam geralmente os professores mais inexperientes, para dizer o mínimo, para lecionar essa matéria que deveria ser uma matéria lecionada por pessoas com os cabelos mais brancos, etc., que pudessem dar esse depoimento a partir da sua história de vida e de tudo aquilo que viram na advocacia. Portanto, é um desvio que temos nos currículos das universidades, nas grades curriculares, a respeito da ética não ser, a deontologia profissional não ser uma matéria que seja enfática, que seja importante para todos nós. E a importância de um código de ética justamente reside nisso, que nós possamos prevenir a nossa atuação, que nós possamos conhecer quais os nossos direitos e quais os nossos deveres. Como devemos nos pautar, seja em relação ao cliente, seja em relação ao colega que está conosco litigando naquele processo, seja em relação ao juiz, seja em relação ao Ministério Público ou autoridade que nós tenhamos que conviver. Portanto, essa diretriz de comportamento, ela é fundamental para que o advogado possa continuar a ter respeito, credibilidade e possa cumprir com independência, com autonomia, com altivez, a sua missão constitucional de ser um defensor das liberdades. Por isso, um novo Código de Ética se começa a debater hoje na Ordem dos Advogados do Brasil. E é importante que haja esse debate, sim, mas que haja um debate, aí levo esse pleito tanto para o Juliano quanto para o Marcelo, presidentes seccionais, que se debata mais. É necessário que haja um debate ainda muito mais profundo. Houve, por parte do Conselho Federal, a disponibilidade ou a disponibilização de um código de ética, desse projeto, melhor dizendo, através de uma consulta pública. Eu quero perguntar para os senhores aqui, alguém aqui, não vale o pessoal da ordem aqui, dirigentes, etc., mas os colegas advogados, alguém opinou sobre esse novo código de ética da OAB? Levante a mão, por favor, assim, vou voltar para os bancos escolares para perguntar para os senhores alguma coisa. Então, se nós fizermos essa amostragem aqui, já nos determina pelo menos uma visão de como está sendo debatido esse Código de Ética
nesse novo Código de Ética da OAB. Não está havendo um debate na base, não está havendo um debate nas subseções, não está havendo um debate nas seccionais, não está havendo um debate dentro dos tribunais de ética. Isso é algo que precisamos repensar. O que vai sair desse importante documento, esse novo documento que pretende reger essa conduta nossa, esse comportamento que devemos ter doravante, para além daquilo que hoje se tem no nosso Código de Ética. É algo que fica como um alerta, porque a classe não conhece hoje, não tem a profundidade desse debate, a necessidade desse debate, e é algo que a gente precisa pontuar, porque me parece ser algo importante nesse momento. E é necessário, sim, um novo Código de Ética. Nós estamos vivendo hoje uma nova relação na sociedade, uma relação ditada pela virtualização, uma relação que vai desde o PJE até o Facebook, ao Twitter, enfim. É uma relação que precisa de uma normatização, algo novo que possamos enxergar, seja do ponto de vista da publicidade que o advogado vai dar para o seu trabalho, seja do ponto de vista do segredo profissional, enfim, é algo que precisa ser debatido e aprofundado, porque a nossa situação social, vamos dizer assim, a situação de vida de todos nós, seja da advocacia, com a sua proletarização, como bem defendeu aqui o doutor Marcelo, ou com todos os seus problemas que tem, como referiu aqui o Cacá ainda há pouco, ela precisa ser atualizada. Isso é algo que, eu não tenho dúvida, é muito importante fazer. Agora, continuamos com algumas pérolas nesse projeto, né? Pérolas, até vinha conversando um pouco com o Alberto de Paula, um pouco antes daqui, de começar essa nossa reunião, a respeito disso. Há uma disposição no novo Código de Ética que diz o seguinte, que o advogado não pode ostentar riqueza. Se for, como seria... porque a descrição é importante para todos nós, na nossa vida profissional, etc. Eu indago, como é que seria aqueles nossos colegas, que lá em Brasília, que a gente tem alguns colegas que têm, um carro muito bom, um Jaguar, uma Ferrari, etc. O que a ordem vai poder fazer com o advogado que honestamente ganhou o seu dinheiro e que tem um carro, uma Ferrari, por exemplo, e que anda na rua com a Ferrari? Eu acho que é algo que a gente precisa... Tem uma mulher bonita, enfim, toma um vinho caríssimo, vai num bom restaurante, tal, pede-se um bom vinho, etc. Não, está lá o presidente Juliano, talvez, assim, não, olha aí, Noronha, o Ofi está tomando um vinho ali, o Cacá e com aquele carro dele, pelo amor de Deus. Pô. Eu quero sugerir, inclusive, para o Cacai não incidir para o Cacai não incidir nessa proibição, que me passe já o apartamento em Paris, né? Para não ter nenhum problema com isso. Mas a ostentação é no Brasil. Fora do Brasil, o Cacai está tranquilo. Está preservado. Portanto, são algumas pérolas que nós temos, poderiam destacar outras, mas o objetivo aqui não é anarquizar. O objetivo aqui é constatar que nós precisamos debater mais essa questão, para isso se tornar uma pauta da advocacia brasileira, que será a destinatária desse novo Código de Ética que está sendo gestado. E trago para os senhores, assim, em rápidas linhas, algumas das modificações que hoje estão se propondo no Código de Ética da OAB. A primeira, houve a introdução de um capítulo que fala sobre as relações com os colegas, autoridades, servidores e terceiros. Basicamente, se coloca no Código de Ética aquilo que todos nós já fazemos, aquilo que todos nós temos que ter sempre em mente, o dever de urbanidade. Essa é uma questão que transcende um mero código de ética, essa está dentro de uma ética maior, que é a ética da família, a ética da escola, o aprendizado que todos temos. Portanto, mas é importante que a gente saiba que há essa preocupação da nossa entidade. E há também nessa disposição, eu volto a dizer, é um voo de pássaro a respeito do que está sendo tratado, até porque também não tem muita coisa nova, mas que é importante que a gente tenha sempre em mente. A necessidade de um maior diálogo entre o advogado e seu cliente. Eu diria aos senhores que 90% daquilo que chega na Ordem dos Advogados do Brasil, fui presidente seccional do Pará durante 6 anos, na verdade 9, fui vice-presidente, depois presidente durante 2 anos, 2 mandatos, melhor dizendo, e a maioria dos casos que chegavam no Pará,
Tinha de tudo, é óbvio, como tem aqui no Paraná, como tem no Brasil inteiro. Nós somos seres humanos e precisamos de um código de ética que discipline a nossa profissão. Mas o que mais chegava era a falta de diálogo entre o advogado e o seu cliente. A falta de informações, a falta de um contato maior. Uma espécie de um call center dentro do história da advocacia para prestar conta aos clientes. Aquilo que o Cacá referiu, e isso os grandes escritórios sofrem mais ainda, Cacá, sejam eles escritórios que defendem servidores, trabalhadores ou empresas, etc., sofrem muito por conta do tamanho. Hoje, nós estamos vivendo uma realidade da advocacia brasileira onde os escritórios eles têm uma dimensão muito grande. São aqueles 330 que o Cacá referiu aqui dos Estados Unidos, só de advogados criminais, que ele ficou até com medo. Mas no Brasil nós temos aí escritórios muito maior. Há um escritório em São Paulo, que acho que você conhece, do Mandalite, que ele tem, acho que 1.000, 2.000, 3.000 advogados trabalhando com ele. Numa advocacia que é uma advocacia de call center, praticamente, para cobrança, para, enfim. É algo, diferente. É uma outra realidade. O escritório é um grande galpão, muito bem estruturado, etc., com várias baias para os advogados ficarem. Então, é uma nova realidade que a advocacia brasileira hoje vive, que é a advocacia de massa. E é óbvio que isso proporciona situações de desconforto em relação à atuação deste ou daquele advogado. Por isso, o que a gente prega é que haja mais diálogo com o cliente, é que se preste informações e, sobretudo, se preste contas. É fundamental isso. Os recursos que recebemos não são nossos, é óbvio. Temos que prestar conta a quem são os grandes, os patrões de todos nós. Portanto, reduziria tudo isso a uma situação apenas. Diálogo, informação, eles são fundamentais, evitariam 90% dos problemas que temos hoje na advocacia brasileira em termos de descumprimento de código de ética, etc. E fala também, aqui, um outro item nesse aspecto, que me pareceu também importante destacar, que a questão, nem precisaria dizer, o advogado como pai da causa, como patrono, como procurador, a ele cabe a direção do processo. O Código de Ética vem tratando disso e dizendo que, referendando isso que na prática já acontece. Do advogado ser aquele que guia, aquele que dá a diretriz do processo. Portanto, são esses três aspectos que eu destaquei nesse capítulo, que não traz muita coisa, mas que dá um norte para todos nós. Outro capítulo que foi introduzido, do exercício dos cargos e funções na própria OAB. Nós temos tido, Cacai, uma situação hoje no Brasil inteiro, em que nós da ordem precisamos cada vez mais termos não só uma lei de responsabilidade fiscal em relação àquilo que aplicamos, mas, sobretudo, termos pautado de uma forma muito clara quais os nossos deveres e quais as nossas obrigações, os nossos direitos enquanto dirigentes de ordem. Isso certamente se repete no Brasil inteiro, mas há situações que são assim, preocupantes daqueles que usam o cargo de diretor, de presidente, etc., que não é o caso de nenhum daqui dos colegas que estão aqui presentes, em favor próprio. Seja para angariar clientela, seja para se beneficiar desta ou daquela forma, em função da sua condição de dirigente de ordem. É necessário que nós tenhamos uma regra clara a respeito do papel de cada um dos dirigentes, para além, é óbvio, daquilo que está no Estatuto e no Regulamento Geral, a respeito das funções institucionais de cada um de nós. Mas é fundamental que essa relação ela não seja tisnada por tudo aquilo que a gente vê e critica em relação aos homens públicos que exercem um cargo. É necessário que a ordem tenha mão forte, mão firme, não só com o advogado que ficou por uma necessidade pessoal, uma doença de sua família, etc., com o dinheiro do cliente, aquele pobre advogado que está ali no interior, com todas as dificuldades advogando, mas também com o seu dirigente que não cumpre a sua missão, que não honra a história da nossa entidade, que não honra o compromisso que prestou. Por isso, é fundamental que a ordem tenha isso muito bem pautado e se diga claramente quais são as punições que aquele dirigente terá, inclusive o seu próprio afastamento. E o Código de Ética não fala sobre isso. Ele passa ao largo disso
e apenas refere à captação de clientela como uma norma a ser introduzida. Por isso, mais uma vez, se reafirma a necessidade de aprofundar o debate. As ideias existem, as situações acontecem e a gente precisa, de certa forma, também contribuir com tudo isso. Bem, um outro capítulo que foi introduzido fala do controle prévio da conduta disciplinar. É uma espécie de um pré-processo, um pré-procedimento, antes de começar um procedimento disciplinar. É a ordem chamar aquele advogado que se desviou numa conduta pequena, enfim, e recomendar que ele faça dessa forma ou daquela forma. É uma espécie de um TAC que o advogado vai assinar com a ordem para que ele não descumpra mais o estatuto, os seus deveres como estava fazendo. Portanto, assim, em termos de novidade, o que se traz hoje é isso. E aí vemos também para 3 outros capítulos, só que eles são capítulos que foram refundidos e ampliados de certa forma. O primeiro deles diz respeito ao segredo profissional. A nomenclatura anteriormente usada de sigilo profissional passa agora para segredo profissional, por ser uma nomenclatura que tem muito mais, eu diria assim, abrangência talvez, e ser familiarizada no mundo inteiro a respeito do segredo profissional. E nela eu achei interessante 2 aspectos. Houve, de certa forma, a mitigação desse princípio, seja para o advogado se defender, aí a ordem autoriza que ele revele o segredo profissional desde que seja feito em sua própria defesa, e a segunda é que ele, no caso do seu cliente, aí entra a área criminal, é óbvio, ter cometido um crime em terceiro, e esse terceiro está recolhido à cadeia, ou está sendo preso, sendo acusado e não ser o culpado e sim o seu cliente, a ordem recomenda, pelo estatuto agora, essa proposta, que o advogado renuncie à causa e depois faça aquilo que entender em relação, de acordo com a sua convicção pessoal, em relação a esse segredo que obteve do seu cliente. Então, quero crer que essa questão, e certamente a gente vai ouvir a contribuição desses 3 belos criminalistas que estão ali à mesa, o Marcelo, o Juliano e o Cacai, a respeito desse e de outros temas que são muito caros para todos nós. E há também um outro que não está previsto aqui, que poderia ter sido previsto, que é a questão da questão de lavagem de capitais, do banqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, que é uma lei específica e que está se debatendo se ela se aplicaria ou não como forma de mitigação ao segredo profissional. Bem, a outra situação diz respeito à publicidade profissional. Essa é uma situação que merece, talvez, a gente aprofundar um pouco mais, merece um debate mais acurado a respeito disso. Eu vou tentar rapidamente passar alguns aspectos aqui e voltarei para ela mais à frente. Primeiro, ela se baseia, o modelo escolhido pela ordem se baseia no modelo francês, que é um modelo que tem como pressupostos a descrição, a moderação e a informação ser dada, a publicidade ser dada como uma mera informação para o cliente, sem, digamos assim, estabelecer nenhum tipo de elogio, vamos dizer assim, autopromoção do advogado, para que seja evitado a captação de clientela, ou seja, para que não tenha conotação mercantil. Esse é o modelo francês que se contrapõe ao modelo americano, que os senhores conhecem muito bem, que é a ampla liberdade e trata a advocacia de uma forma empresarial, podendo anunciar em jornais, revistas, televisão, etc., dizer que vai resolver o caso, essas coisas todas. Bem, o Brasil optou, eu acredito que para a nossa tradição, de certa forma, desse tronco romano e germânico, pelo modelo francês, que é uma influência muito grande que temos isso. E mantém, de certa forma, a lógica atual. Embora a gente saiba que muitas coisas hoje que a ordem está a proibir pelos seus tribunais de ética, etc., na prática elas estão acontecendo e beneficiando, não raras vezes, ou na maioria das vezes, os grandes escritórios em detrimento dos pequenos advogados, dos pequenos escritórios, melhor dizendo, que estão no Brasil inteiro. O grande escritório tem condições de contratar uma assessora de imprensa, tem condições de contratar, digamos assim, toda uma estrutura que possa divulgar o trabalho. Já o advogado que está lá
lá em Irati, Campo Mourão, etc. Esse advogado, sem nenhum demérito, né, não tem nem tempo de pensar isso, nem tempo de fazer, de contratar alguém, nem dinheiro para isso muitas vezes, e aquela advocacia do boca a boca, do dia a dia, etc., que, de certa forma, é a melhor forma de propaganda, não tem nem dúvida, que é a recomendação de um cliente para o outro. Bem, voltarei um pouco mais para a gente debater um pouquinho essa questão da publicidade. E o último aspecto diz respeito aos honorários profissionais, que se introduz duas situações que estão presentes no nosso dia a dia. A possibilidade da pactuação dos honorários de êxito, agora que a ordem está falando disso, né, isso já está presente no nosso dia a dia, todos aqui certamente praticam isso, o cliente gosta disso, para nós é um incentivo também, olha, é aquela questão do resultado útil. O camarada pede 100, você com sua defesa consegue reduzir para 20 e tem um percentual nessa diferença de 20 para 80, para que o advogado ganhe um pouco mais, seja incentivado, é claro, e o cliente também sinta que houve um ganho efetivo para ele. E a outra questão é uma situação também que já está, de certa forma, que é praticada, embora todo mundo tenha medo de fazê-lo, que é a transferência de bens do cliente para pagamento de honorários profissionais. Essa proposta que hoje está sendo feita, ela estabelece que isso pode acontecer em casos excepcionais. E não define em que casos pode acontecer. Mas isso é algo que, pelo menos, é um avanço, porque é a realidade que se pratica na advocacia no dia de hoje no Brasil inteiro. Portanto, assim, naquele voo de pássaro e respeitando a questão do tempo, Eunice, quanto tempo eu já tenho? Eu vou fazer aqui no Cacá. Não tem 2 minutos ainda? Vossa Excelência tem o tempo que Vossa Excelência quiser. Depois não vai me chamar a atenção, como fez com o Cacá, hein? Se demorar mais de 20, nós chamamos a atenção. Portanto, trouxe isso para os senhores, para a gente poder começar esse debate e, de certa forma, tentar estimulá-los a que a gente possa nos apetrechar de melhor forma com esse objetivo de melhorar esse nosso código de ética. E separei aqui algumas situações, só ligar aqui rapidamente o computador, está ligado, só vou entrar, que dizem respeito ao código de ética, à publicidade na nossa profissão. Eu separei aqui, eu quero tirar isso aqui, não consigo, para enxergar melhor. Já está entrando aqui, agora. Separei aqui, hoje, num levantamento que foi feito por um colega, quais as condutas proibidas pelos tribunais de ética em função da nossa legislação no tocante à questão da publicidade, seja que tem no Código de Ética e Disciplina, seja que tem no provimento da OAB. Condutas proibidas. Distribuição personalizada de agendas, calendários, canetas, chaveiros, assim como camisetas, bebidas engarrafadas, baralhos e jogos em geral, pendrives, balas, confeitos, ingressos e convites para eventos, dentre outros brindes e objetos similares, tanto para um número indeterminado de pessoas, quanto para cliente específico e determinado. Hoje, isso é proibido. Eu já recebi tanto santinho, tanta agenda, tudo mais de colegas advogados, e nunca vi nisso captação de clientela, possibilidade de captar clientela. É uma norma que está totalmente defasada e ela permanece presente, o espírito dela permanece presente no novo Código de Ética e Disciplina. Será que eu vou conseguir um cliente aqui, por exemplo, na capital, aqui curitibana, aqui em Curitiba, porque eu estou mandando para ele, para esse cliente, ou para alguém, um conhecido, etc., uma caneta escrito lá, Ofir Cavalcante Advogados? Não vejo como captar clientela com uma coisa desse tamanho, dessa natureza. Outra, essa daqui me parece ser interessante que se permaneça, ou salvo um debate mais aprofundado. O link da advocacia com outra atividade profissional. É aquela coisa da operação casada. Oferecer serviço de advocacia, de contabilidade, de advocacia, enfim, o dentista. Então é algo que hoje é proibido e que me parece que é salutar, sim. A gente precisa continuar a preservar essa situação.
anunciar os serviços de advocacia sem indicar o nome do advogado da sociedade de advogados, com o respectivo número de inscrição e de registro. Eu quero saber quem faz publicidade, se observa essas situações de colocar lá. Tem um grande escritório, por exemplo, de Paula Machado, escritório do Alberto aqui, para citar este exemplo, né, se ele colocar lá, sociedade número tal, escrita na ordem número tal, que diferença vai fazer isso para o dia a dia da advocacia? Todo mundo vai saber, não tem que colocar, de Paula Machado, significa o quê? Alberto de Paula Machado, advogado, OAB número tal, inscrição na ordem número tal. Bem, é algo que a gente precisa melhorar um pouco mais, a gente precisa trabalhar para que essas filigranas não levem um advogado às barras dos tribunais de ética por uma bobagem tão pequena quanto essa. Como teve uma recentemente que me lembro, o camarada divulgou no cartão dele a foto dele. E ele era um camarada que não era muito bem aquinhoado pela natureza. Isso só depunha contra ele. Ia proibir o cidadão de ter a foto no cartão dele ou ter a foto na porta do escritório dele. Paciência, o mau gosto todo mundo tem, temos que conviver com isso. Bem, aqui outro que separei aqui. Referir-se nos anúncios de jornais, revistas, internet, a valores dos serviços, tabelas, gratuidade ou forma de pagamento. Essa é uma questão que me parece importante que se continue a preservar, né, sob pena de nós estabelecermos assim uma situação, até porque a ordem já tem as tabelas dela, etc. Então, o advogado não precisa ter esse tipo de divulgação. Bem, vou pegar mais uns 2 ou 3 aqui, senão vocês vão ficar já tristes de tantas situações malucas que a gente vê aqui. Vamos ver aqui. Divulgação da expressão, uso de nome fantasia, bobagem, não pode usar. Distribuição de panfletos em via pública, também acho que é correto não fazer isso. Divulgação de lista de clientes, enfim. É necessário, eu elenquei aqui umas 15 situações que poderiam ser debatidas, discutidas, mas trouxe essas para os senhores para que a gente possa ter uma ideia de que até nessa miudeza dessa relação com o cliente, etc., a ordem hoje está preocupada. Será que continuaremos preocupados assim? Será que é necessário ficar preocupados tanto assim com essas miudezas todas? Será que isso significa que vai haver captação de clientela ou vai deixar de haver? Eu acho que nós precisamos traçar em relação a essa norma na publicidade alguns eixos, mas deixar de lado essas filigranas que elas não trazem absolutamente nada em termos de contribuição para um processo como esse. E, por fim, doutor Noronha, meu grande amigo e de quem tenho saudade por tudo aquilo que representa para a advocacia e de que me ajudou em todas as conferências que aqui tive. A questão que me trago aos senhores para encerrar é uma constatação de todos nós, que eu quero crer que a ética profissional, ela precisa sempre estar sendo praticada por todos nós. É necessário que a gente zele por ela, seja na nossa atuação profissional, seja na nossa vida pessoal, enfim, ela é vital para que a gente possa ter essa credibilidade, essa respeitabilidade da sociedade como um todo. Mas, em termos de publicidade, eu quero crer que a melhor publicidade para o advogado, a melhor divulgação do seu trabalho é aquilo que é feito pelos nossos clientes. Os nossos clientes são os maiores divulgadores do nosso trabalho, são aqueles que nos defendem e que nos indicam. Essa ainda vejo como, pelo menos aqui no Brasil nesse momento, ainda a forma mais fácil, a forma mais eficaz de se captar clientela é através da indicação de um cliente para o outro, aquele depoimento a respeito do nosso trabalho. E, para encerrar, esse prestígio nosso, para que possamos continuar a ter esse respeito, etc., um prestígio de um advogado honesto, culto, dedicado, independente, que não teme os poderosos, como dizia Rui Sodré, ele é algo que está presente, sim, na maioria da advocacia brasileira. É óbvio que há um certo número, em função dessa proletarização da advocacia, em função dessa situação que hoje todos passamos, de número de advogados nesse país, cursos de direito de péssima qualidade, que precisa cada vez mais ser combatido. Mas tenho certeza, presidi a ordem por 3 anos e tenho certeza que a nossa grande maioria
da advocacia brasileira, ela é uma advocacia séria, ética, competente, que respeita os valores que a ordem sempre defendeu e que o advogado brasileiro sempre defendeu. Por isso, é importante que participemos, sim, desse debate, dessa discussão em torno do novo Código de Ética da OAB. E aí, acho um negócio interessante, Cacai, que eu até separei aqui, quando você estava falando, que está no Código de Ética da OAB, no atual, e eles melhoraram um pouco aqui. Eu até estabeleço isso com uma situação até interessante. O artigo 23, parágrafo único, diz o seguinte: o advogado deve participar do princípio de que não há causa criminal indigna, indigna de defesa, melhor dizendo, cumprindo-lhe agir como defensor no sentido de que seja concedido o tratamento condizente com a dignidade da pessoa humana sob a égide das garantias constitucionais. Esse é o princípio, Cacai. Esse princípio a gente não pode jamais deixar que a imprensa, jamais deixar que quem quer que seja possa retirar de todos nós. Porque se deixarmos que isso aconteça, nós, ordem, nós, advogados, certamente as situações que foram narradas pelo Cacai vão se repetir não só na advocacia criminal, na advocacia civil, na advocacia trabalhista, em todos os cantos. Será a desmoralização e com ela virá a proletarização, certamente, da nossa profissão, daquilo que mais caro nós temos, que é a nossa independência, que é a nossa missão constitucional. E por isso é necessário que essa matéria seja divulgada cada vez mais, que a ordem faça, e fica também essa sugestão, que se leve ao Colégio de Presidentes, e eu farei isso pessoalmente. Faça uma grande campanha, sim, junto à sociedade, junto à imprensa, sobre o nosso papel. É difícil? Mas nós não podemos continuar a ser achincalhados pela imprensa brasileira, claro, não é por toda a imprensa, no tocante à defesa que fazemos dos nossos clientes. É algo que a ordem precisa assumir, abraçar e levar para a sociedade qual a missão e o que seria da sociedade sem advocacia, como o Cacai aqui bem referiu. Portanto, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que muitas outras vezes ainda estaremos juntos e eu trarei da próxima vez, juro para vocês, também uma poesia tão boa como essa do Cacai trouxe para vocês. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, presidente Ofir, pela sua palestra, que na condição de ex-presidente do Conselho Federal tem autoridade suficiente para nos propor todas essas ideias para a modificação do Código de Ética. Mais uma vez, queria agradecer a presidência, agora pessoalmente aqui, do juiz federal Anderson Fulan, que vai levar todas as reivindicações dos advogados para os juízes federais. Tenho certeza que a PAJUF será sensível a todos os pleitos que foram aqui colocados. Agradecendo a presença dos presidentes da Comissão de Prerrogativas, e o Dr. Edward e Dr. Cal Garcia, da Comissão de Direitos Humanos, da OAB.